muito bom dia. Estamos começando mais um Poder e Negócios para que o seu domingo comece já de forma inspiradora. No programa de hoje vamos conversar com um policial militar daqui de Campinas que esteve à frente de muitas ocorrências importantes, fazendo história pelos batalhões que passou. Mas olha, a maior história mesmo é a da própria vida dele, porque esse policial passou mais de um ano encarcerado no presídio militar Romão Gomes, que é destinado a policiais, depois de se ver envolvido numa ocorrência que aconteceu na cidade de Sumaré. Na cadeia, conseguiu sobreviver, dando vida a um livro inspirador que se chama Força e Honra. Ele foi absolvido e agora está aqui, na cadeira do Poder e Negócios. Miller Ferreira, um bom dia para você. Muito bom te receber aqui no Poder e Negócios. Uma história incrível, muito legal. Olá, bom dia, Thiago. Bom, é uma grande honra estar aqui com você. Você acompanhou, né, grande parte das suas ocorrências, fazendo um grande trabalho nas ruas aí, né, como jornalista. Então é uma honra estar aqui com você e parabéns e sucesso aí no programa Poder e Negócio. Muito legal, Miller. Obrigado. A gente até queria começar falando sobre essa história toda que você se viu envolvido, uma ocorrência, né, justamente que motivou a sua prisão, sua ida para o presídio Romão Gomes, tão falado nos últimos tempos, hein? É um grande pesadelo, né, o presídio Romão Gomes. Querendo ou não, né, essa temática de presídio em si, polícia, ele acaba chamando bastante atenção. Então, quando você fala de um presídio militar, então aí chama mais atenção ainda. E o Romão Gomes, ele atrai a atenção das pessoas. Foram 1 ano e 5 meses presos? Foram 17 meses no total, 1 ano e 5. Mas me diz uma coisa, a notícia é essa que a gente está vendo na tela. PMs da Rota são presos após atentado contra a jovem e tiroteio com outros policiais. O que aconteceu? É uma ocorrência bem emblemática, né? Querendo ou não, um policial militar, quando ele está no horário de folga, ele tem obrigação legal, obrigação constitucional de atuar. Ele tem que atuar. E a gente se deparou com uma ocorrência onde indivíduos armados provavelmente estavam tentando ali cometer um homicídio e a gente decidiu atuar. Como eram 4 policiais, a gente estava no horário de folga, indo para uma festa, e a gente decidiu atuar. No que a gente foi atuar, tinham viaturas próximas, elas haviam escutado disparos que esses indivíduos haviam efetuado anteriormente, e aí nisso eles foram intervir. Só que no momento que a gente visualizou os indivíduos, eles também chegaram. Aí a gente tomou um monte de tiro, né? Foi uma ocorrência muito complexa ali em si, e a gente, na verdade, acabou descobrindo que havia levado esse tiro quando a gente se deparou com a viatura, que foi feita a abordagem, inclusive socorreu a gente para o hospital, porque a gente estava com 2 policiais feridos dentro do veículo. O veículo, como você vê... Esse carro aqui? Esse carro. Esse carro era de vocês? Isso. Aí vocês estavam indo... Vocês, seus amigos policiais, estavam indo para uma festa? Isso. E aí, no meio do caminho, vocês encontram com bandidos e aí... A gente se deparou com uma ocorrência, foi tentar atuar na ocorrência... Que ocorrência que era? Aparentemente era uma tentativa de homicídio, né? Aparentemente uma tentativa de homicídio. Era um indivíduo, a vítima em tese era um indivíduo que teria passagens criminais e provavelmente devia ter alguma desavença com alguém que tentou, no caso, matar eles. E a gente estava ali, né, como muito bem frisou o promotor na época do nosso julgamento, ele falou, vocês estavam no local errado, na hora errada. Inclusive, ele acabou pedindo até a nossa absolvição, justamente porque haviam vários elementos, né? Câmeras, imagens que acabaram comprovando ali que realmente foi tudo um grande equívoco aquela ocorrência. E aí, nesse dia vocês já foram presos? Isso, nesse dia a gente acabou sendo preso. Quantos policiais, você e quantos amigos? A gente estava em 4 policiais. E aí vocês 4 foram levados para a delegacia? Qual a delegacia? Em Sumaré mesmo? A gente acabou sendo conduzido para Sumaré e aí depois, durante o dia... de início falaram que não há campo para prender vocês por conta de materialidade. A materialidade, né, é algo levado muito a sério, né, no contexto policial. Porém, né, como ganhou muita repercussão, aí a ocorrência acabou resultando na nossa prisão. Bom, a prisão aí acho que começou o pesadelo, né? O seu pesadelo, por exemplo, no presídio militar, no Romão Gomes, na zona norte da capital. E aí, como foi passar todo esse tempo? Foram 15 meses. Total de 17 meses. 17 meses. 1 ano e 5 meses. Isso, correto. E aí, aqui é você. Esse aí sou eu. Na época eu era magro até, ó. Você deu uma... Mas ali, então... E aqui o que acontece, por exemplo? Para quem não entende da rotina dentro de um presídio militar, é diferente de um presídio comum? Eu costumo dizer que o presídio militar, ele é um presídio modelo. Por quê? A disciplina impera em tudo ali. Então, nesse caso aqui, por exemplo, nas fotos,
a gente está prestando continência à bandeira nacional, a gente está passando em revista, a gente tem que estar devidamente uniformizado. 6 horas da manhã, todo mundo tem que acordar, fazer barba, tem que estar com o cabelo cortado, o fardamento, né, o uniforme do presídio tem que estar inteiro, né, completo. Então, assim, é uma disciplina rigorosa. Então, acho que assim... É como se fosse num quartel mesmo. Não é... Igual no presídio comum, a gente está acostumado a ver aquelas imagens. Pessoal no telefone, dormindo, usando droga. E o presídio militar, não. O presídio militar, ele realmente é militar. Rígido. Ele é rígido. E ali a gente viu uma biblioteca, você passou boa parte do tempo ali. Então, quando eu cheguei no presídio militar, foi um baque, né? Porque um dia eu estava combatendo o crime e no outro dia eu estava sendo preso. Aí, simplesmente, eu falei, pô, como que eu vou matar meu tempo aqui? Aí eu comecei a ler. Eu comecei a ler alguns livros. E aí eu achei alguns livros, por exemplo, sobre o contexto militar ali em cima, mas eram todos livros americanos. Aí eu peguei, comecei a ficar mais afeito à leitura. E aí eu falei, pô, por que não escrever um livro explicando como que é ser policial num país igual ao Brasil? Mas antes da gente entrar rapidinho aqui no livro, eu quero falar rapidinho da sua absolvição. Porque daí você ficou todo esse tempo, foi a júri, o temido júri popular, e aí foi liberado. Sim. Como foi? A hora que o juiz falou, olha, é absolvido. Então, a gente confiava muito na justiça, porque assim, tinham imagens, né, que comprovavam a nossa versão, mas a gente sabe como que funciona, né, a justiça em si ali. Aí existia um medo de, por exemplo, ser condenado. Lá eu presenciei alguns casos de policiais que haviam toda materialidade comprovando que eles nem no local dos fatos estavam e que foram condenados. Então, assim, era um pesadelo para mim estar ali, sentado no tribunal do júri, como réu. Eu que sempre acompanhei as audiências como policial. Só que aí a hora que vem aquela notícia que a gente está sendo absolvido, foi uma grande emoção. Foi algo assim muito marcante. E aí você então começa a escrever Força e Honra. Na verdade, eu já tinha escrito ele dentro do presídio. Sem saber o desfecho. E você começa a escrever então ali na folha mesmo, lápis? Isso, correto. Aqui tem umas folhas aqui, rascunho. Rascunho. Na verdade, assim, eu escrevi, reescrevia. Eu tinha medo, na verdade, do meu material ser apreendido, por exemplo, né? Porque, querendo ou não, Força e Honra, ele acaba sendo uma denúncia, né? De algumas questões. E aí eu acabei ali, né? Escrevendo no presídio, e aí conforme ia ganhando forma ali o livro, eu enviava os capítulos embora para posteriormente ter que digitar tudo. Foram 400 páginas. E aqui tem Força e Honra. Sim, eu trouxe até de presente para você aqui. Olha só que legal. Força e Honra 1 e o 2. Aí teve o 1 e o 2. Sim. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, olha. Esse é o 1 e esse aqui o 2. O 2 veio quanto tempo? 2 anos depois? 2 anos depois. Esse aqui, o 1, é o preço. Esse aqui, o preço de um juramento. Sim. E esse, o outro lado da medalha. Correto. E aí, o que significa isso? Porque aqui você conta toda uma história de ser policial, de estar vivendo, permeando esse caminho também de estar preso. E esse daqui? Então, o outro lado da medalha, ele é uma continuação, né, do primeiro. E ele, na verdade, eu tento mostrar o que existe atrás daquelas ocorrências bonitas que passam na televisão, daquelas ocorrências que são noticiadas em diversos lugares. O que existe atrás daquilo ali? Atrás daquilo ali existe, muitas vezes, um policial que é um ser humano, que é uma pessoa normal da sociedade, que simplesmente tem uma profissão, né, de risco ali, que é ser policial. E atrás, né, do outro lado da medalha, existe dor, existe, né, um grande sacrifício, existe sangue, existe perdas, existe uma infinidade de problemas que muitas vezes acabam ocultos. E aí eu vejo hoje muitos jovens falam assim, pô, quero entrar na polícia, pô, acho bonito ver a viatura do BAEP, da Rota passando lá, caramba, eu quero isso daí pra mim. Só que ninguém conta a verdade, ninguém vai lá e fala o que passa realmente o policial. Ninguém fala das taxas de suicídio, ninguém fala dos problemas em si enfrentados no dia a dia, os problemas, né, policiais que acabam afastados psicologicamente. Então, assim, acaba ocultando esse lado. E aí o outro lado da medalha é justamente para destacar isso. O que o policial passa na rua. Tanto que, assim, não é só a minha visão. Vários pontos antes de ir para o livro eu conversava com outros policiais para ver realmente, pô, isso aqui faz sentido? Então, assim, ele acaba sendo um raio-x do que é a vida do policial. Muito legal, Miller. E aí você consegue colocar quantas páginas? O Força e Honra 1,
tem aqui quantas? São 426 páginas. 426 páginas. Sim. E aí tem fotos também. Vou tentar mostrar aqui, olha só. Por exemplo, tem algumas fotos, imagens da sua vida, né? Aqui é a foto que a gente, inclusive, passou aqui, dos seus colegas na saída ali do fórum. Isso. Né? Aqui no fórum mesmo, durante o julgamento, aqui em algumas ocorrências. Aí são alguns policiais que ajudaram muito a gente, né? Aí no caso a gente tem o Capitão Paiva e o Tenente Santini, que são policiais ali que fizeram parte da fundação ali do primeiro BAEP e que ajudaram a gente durante todo esse percurso, né? Essa grande provação que a gente passou na carreira. Tá certo, Miller. Olha, Poder e Negócios volta já pra gente continuar esse bate-papo com o Miller Ferreira. Fique aí, a gente volta já. Poder e Negócios de volta numa entrevista com o Miller Ferreira, autor de Força e Honra, O Preço de um Juramento e também O Outro Lado da Moeda, que é o livro número 2. Policial daqui de Campinas. Nasceu aqui mesmo em Campinas, Miller? Sim, nasci em Campinas. Nasci em Campinas e sempre... Que bairro? No Parque São Quirino, próximo ali do Taquaral ali. E aí, como foi essa infância? Então, na verdade, assim, eu falo São Quirino ali, mas eu sempre morei na periferia, realmente, ali na favela da Moscou ali, né? Foi onde eu acabei crescendo. Ah, então você cresceu ali na Moscou. Sim, e na verdade foi até essa experiência minha ali na infância, né? Que acabou despertando esse interesse em ser policial militar. E não teve nenhum tipo de oposição lá dentro do fato de você querer ser policial? Então, hoje, querendo ou não, eu vejo a sociedade, ela acabou se tornando refém do crime, né? Então, quando, por exemplo, o pessoal acabou sabendo que eu tinha me tornado policial, que eu estava me formando para ser policial militar, eu tive ali um certo apoio, na verdade, dos vizinhos, o pessoal tudo olhou com certo prestígio, porque eles, querendo ou não, meus vizinhos, eles chegavam a dizer lá, pô, a gente se sente mais seguro com você aqui agora, porque parece que o pessoal acaba, querendo ou não, se afastando dali, né? Mas aí você precisou se mudar. Não, eu permaneci. Permaneceu. Permaneci um bom tempo lá. Aqui, qual deles é você aqui? Eu sou esse daqui, ó. O primeiro aqui. Esse aqui? Isso. Ah lá. Aqui você tinha quantos anos? Eu tinha 6 anos. 6 anos? Isso. Aqui é na Moscou? Não, essa foto foi tirada em Jaguariúna. Em Jaguariúna? Uma chácara. Ah, entendi. Um período que a gente acabou passando por lá. Miller, depois que você sai, então, do fórum, você, então, ganha a liberdade, você volta ativa, você retorna às ruas, você vai para as ruas no combate ao crime ainda? Então, logo que eu saí do presídio militar Romão Gomes, eu ainda tinha, né, o processo administrativo, que é demorado. E aí, mas naquele mesmo ano ele foi arquivado. E aí eu passei novamente, voltei às ruas. No BAEP? No BAEP. Eu permaneci no BAEP em todo o período que eu respondi o processo, permaneci na unidade. E aí, logo em seguida, vieram outras ocorrências. Ocorrências de destaque também, né? Porque, por exemplo, em alguns casos, a gente até viu uma foto aqui que você está recebendo ali uma medalha. Sim. Aqui também, olha, um certificado. Essa ocorrência, por exemplo, na época eu ainda estava afastado das ruas, mas aí eu fazia uma atividade que chama atividade DGEM, que é uma atividade como se fosse um extra que o policial pode fazer no seu horário de folga. E aí, nesse caso, a gente acabou pegando uma ocorrência de um roubo à residência, onde haviam 5 vítimas lá. E aí a gente acabou, né, recuperando todos os pertences, prendendo os criminosos. E isso eu trabalhando na administração. Então aí foi a ocorrência de destaque do batalhão. Agora me diz uma coisa, 2 livros, sucesso de venda, continua na polícia? São mais de 10 mil exemplares vendidos. Você continua na polícia? Como está a sua vida hoje? Então, atualmente eu estou afastado. Eu pedi uma licença, né? Pedi um tempo ali, um afastamento, faz 4 meses. É aquele afastamento não remunerado? Isso, correto. Porque, né, atualmente estou estudando, passei a cursar jornalismo e trabalho atualmente assessor de comunicação numa empresa. E por que o jornalismo, né, agora? Então, uma que, querendo ou não, a própria leitura em si, ela me despertou para essa questão da literatura. E eu acabei precisando, inclusive, de contratar jornalista para poder fazer parte do meu livro. Então, assim, aí eu falei, pô, eu acho que eu posso estudar, posso ir nesse caminho e posso acabar utilizando toda a minha experiência como policial militar para fazer a diferença ali no contexto de jornalismo. E agora, então, além da faculdade, você trabalha com o quê, além de estudar? Eu sou assessor de comunicação numa empresa de segurança. E aqui em Campinas mesmo? Isso. Aqui, por exemplo, é parte do seu trabalho? Não, aqui no caso eu estou dando uma palestra. Aqui sim, aqui você está até com o crachá. Sim.
No crachá vermelho ainda. Sim. E no presídio militar a gente usava um crachá vermelho o dia inteiro. Eu olho esse crachá, às vezes eu lembro. É mesmo? E aí você não tem essa lembrança negativa? Hoje eu acabei superando isso, né? Porque, querendo ou não, apesar de ter sido algo muito traumático, foi algo muito transformador. Então eu procurei fazer do limão uma limonada. Então hoje eu olho para as coisas, eu não esqueço de nada, eu lembro de tudo. Mas eu lembro que é justamente que a gente não pode esquecer o que aconteceu com a gente lá atrás, para que a gente possa se projetar lá na frente. Como assessor de comunicação numa empresa de segurança, muda a questão do combate ao crime? Muda essa ideia de, eu tô aqui para fazer o meu trabalho, não para combater crime, ou não? É um outro contexto, né? É um outro contexto, porém é o que a gente costuma falar na empresa. Querendo ou não, todos os que estão ali na empresa de segurança, até quem está trabalhando na limpeza, vem de segurança. Então, assim, a gente tem que estar todo mundo alinhado no mesmo objetivo. Que no final, por que essa empresa existe? Porque a gente vem de segurança. Então, mesmo estando no time de comunicação da empresa, eu vendo segurança. Agora, a gente voltar a falar aqui um pouco do livro Força e Honra, é um livro, assim, que inspira muita gente. E ele serve para os dias de hoje. E é um livro neutro. Eu vi fotos nas suas redes sociais, por exemplo, que você chegou a enviar esse livro para pessoas em outros estados, para policiais de outros estados. É um livro que contempla, assim, todos os policiais de todos os estados que têm, de repente, uma linha de pensamento diferente, uma outra forma de pensar. Ele serve para alimentar ou para ajudar, colaborar, gerando, vamos dizer assim, conteúdo para que o policial exerça o trabalho dele nas ruas? Sim, sem dúvida. De qualquer lugar? Tanto que, assim, o Força e Honra, hoje eu vendo mais ele para fora do estado do que até dentro do próprio estado. A gente acaba enviando alguns para fora do país também. A gente já tem livros na Bélgica, Japão, Estados Unidos. São várias pessoas que acabam fazendo o contato e muitas vezes falam, o frete vai ficar muito mais caro do que o livro. Não, mas eu quero o livro. Eu ainda não tenho ele em e-book, né? Mas aí é um livro muito marcante, porque ele acaba... igual eu sempre digo, eu sou suspeito para falar do livro, mas é um livro que ele desperta o interesse da pessoa e desperta, inclusive no policial, a busca pelo conhecimento de coisas que muitas vezes ele acaba ignorando. Como, por exemplo? Igual eu falo, o preço de um juramento. Mas por quê? Qual que é o preço que se paga quando você escolhe ser um policial militar? Muitas vezes o policial está lá, um fuzil cruzado no peito, uma boina tombada aqui na cara, pronto para qualquer missão. Mas qual é o preço que ele paga para que ele possa estar ali? Parece simples, a gente olha um policial na rua, parece que é uma função como qualquer outra. Mas qual é o preço que ele está pagando para estar ali? Muitas vezes ele está tendo que negligenciar a família, muitas vezes ele está tendo que deixar diversos outros planos de lado. Então, assim, existe um preço por trás daquilo ali. E o Força e Honra, justamente, ele acaba convidando o policial a pensar, convidando ele a refletir sobre a atividade dele e sobre a própria postura dele em relação à atividade e à família e o posicionamento dele na sociedade. E tem algo aqui, por exemplo, que você colocou e você pensou, olha, se eu colocar isso aqui, eu vou arrumar problema ou inimigos lá na frente? É um livro polêmico, né? É um livro polêmico, igual eu falei, assim, tem alguns pontos que são realmente como se fossem, são denúncias, né? Querendo ou não. Apesar de ser um presídio militar, por exemplo, o tratamento ali em si, muitas vezes, acaba sendo desumano. Por exemplo, em questão de alimentação, o próprio tratamento ali em si. Então tem denúncias também contra o próprio presídio que vocês têm. Isso, contra a própria administração pública, né? Então isso daí pode, querendo ou não ali, acaba provocando ações, né? Pessoas acabam, mas o que está acontecendo ali? Contra, então, assim, a própria instituição, você diz? Acaba incomodando algumas pessoas. É um livro que ele... A instituição Polícia Militar? Não a instituição, mas pessoas, né? Entendi. Em si. Algumas pessoas em si acabam se incomodando, porque muitas vezes o que está acontecendo é por negligência dela, então acaba, o que esse cara aí resolveu colocar no papel, no que ocorreu ali ou deixou de ocorrer. Então, assim, não agradou a todos, né? Obviamente o livro não vai agradar a todos ali que estão ali numa posição de comando, por exemplo, mas foi um livro muito bem recebido pela tropa, muito bem recebido por vários comandantes da polícia, tanto que são comandantes que geralmente me convidam para dar as palestras, né? Porque eles querem que leve essa mensagem, gostei da mensagem do seu livro e quero que você passe essa mensagem para os policiais. Muito legal, valeu, Miller.
Olha, gente, Poder e Negócios volta no próximo bloco. O Miller Ferreira vai contar, olha, o que ele tem pensado aí pro futuro, se vai voltar pra polícia ou não. A gente vai saber o que tudo isso representou pra vida dele, agora pra ele agir no futuro. E também vai precisar responder rápido, hein? Então fica aí, Poder e Negócios volta já. Estamos de volta com Poder e Negócios. Miller Ferreira, autor de Força e Honra. São 2 livros sensacionais que com certeza impactam a vida dos policiais militares, mas também de toda uma sociedade que quiser ler esse livro, não? Sem dúvida. É um livro que eu tive o cuidado, né, de fazer um livro que pudesse ser compreendido pelo policial militar e pela própria sociedade, né? Até a linguagem que eu utilizo ali é uma linguagem que possa ser compreendida por qualquer cidadão. É porque o policial tem aquele negócio de falar com linguajar mais que é conhecido entre os policiais, entre as forças de segurança, diferente da sociedade, que não tem esse mesmo dialeto. Sim, acaba utilizando o código Q, acaba utilizando ali um linguajar muitas vezes que acaba compreendido só por quem é policial. Às vezes uma frase inteira você fala em códigos, né? Sem porque dúvida. A pessoa que está de fora ouvindo. E é uma forma de não demonstrar algo ou passar algum tipo de informação se tiver alguém suspeito. Por exemplo, um bandido que você esteja ali aguardando numa delegacia, algo nesse sentido. Na verdade, geralmente o uso desse código Q, por exemplo, que o policial utiliza, é que ele é muito rápido, né? Então, assim, palavras que muitas vezes eu teria que usar uma frase inteira para explicar alguma situação, eu uso um código simples ali, 3 palavras, 3 letras, né? Então, acaba sendo mais para agilidade mesmo ali, que ajuda durante uma operação, por exemplo, uma abordagem. Que precisa ter essa coisa bem alinhada. Isso, precisa ser coesa, dinâmica. E a polícia militar, você não pensa em voltar? Você está afastado, está na licença, mas você não pensa em voltar para a polícia, para as ruas mesmo? Então, na verdade, é igual eu falo, né? A polícia militar em si, a atividade policial em si, ela é apaixonante. Eu acho que é algo indescritível. Está no sangue. Você sair para a rua, simplesmente diante de todos os riscos que existem ali, e você realmente quer trombar o problema. Então, você tá ali tem que estar pronto para o que daí vier. Você não sabe se você vai virar a esquina, você vai encontrar um indivíduo armado te dando tiro, você não sabe se vai encontrar um indivíduo armado de fuzil dando tiro contra você, muitas vezes com um poder bélico até maior do que o seu, ou você não sabe se você vai virar uma esquina e vai salvar uma vida. Então, assim, a imprevisibilidade do trabalho policial é algo que atrai. Porque uma coisa é você estar ali, atrás da mesa, fazendo o seu trabalho, muitas vezes de uma maneira bem, né, conseguindo sucesso ali no que você está fazendo. E outra coisa, você está na rua, ali, pô, e agora? O que eu vou ter que resolver? Qual será o problema que vai cair no meu colo aqui? Porque ninguém chamou você para uma festa, chamou você para o problema. Ó, tô com um problema aqui, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Você tem que resolver. E aí essa imprevisibilidade atrai a pessoa, e aí você fica ali, né, envolvido naquela paixão ali. E aí, pro teu futuro, vai voltar ou não vai? Então, eu pretendo voltar sim, pretendo voltar em breve. Eu tô agora, na verdade eu tirei esse tempo para reorganizar minha vida. Eu tô trabalhando já em outro projeto também, um outro livro. Tô focando na faculdade, focando nessa experiência de estar trabalhando numa empresa, mas pretendo voltar sim. Olha, então, Miller, toma um pouquinho de água. Agora eu quero que você responda rápido. Então você vai ter que pensar rápido. Aquele negócio que você falou do código Q, mas não vai poder usar o código Q aqui não. Vai ter que falar de um jeito que eu vou apelar e vou usar, hein? Entenda. Então, olha, é bem simples. Todo mundo que senta na cadeira do Poder e Negócios responde. Mas basicamente é uma forma de se descrever, falar um pouco sobre você de uma forma que seja bem rápida e pontual. É aquela coisa de se descrever mesmo. Uma palavra ou uma frase, aí você fica à vontade. O que vier na sua mente, mas tem que ser bem rápido. Pode ser? Vamos lá. Vamos começar? Vamos lá. Sobre o que você pensa, tá? Sobre música. Gosto de rock. Sertanejo? Também. E que mais? Rock e sertanejo. Eu sei que você gosta de sertanejo mesmo. Gosto muito de Legião Urbana. Legião Urbana. Bom, você já tá passeando. Inclusive, eu lembro de você em um show, mas era de pagode. Também pagode. Sim. Ou era samba? É pagode. Era pagode. Gosta de pagode também. Quer dizer, é eclético. Gosto de festa, né? Gosta de festa. Filhos. Tem filho? Não tem. E filhos? O que você acha que representa filhos? Até porque é filho. Filho é um grande presente, né?
acho um grande presente na vida de qualquer pessoa ali. É uma grande responsabilidade e um grande presente para a pessoa em si. Sonhos? Sonho... É complicado, assim, sonho. Eu acho que... O sonho ali, eu acho que eu tenho de estabelecer uma família. Vida? Projeto de vida? Vida. O que é vida para você? Como viver a vida? Aí você me pegou, hein? O que é vida? É ser respeitado pelas pessoas, ter uma boa convivência com as pessoas, né? Eu acho que eu sempre prezei muito pelos meus amigos, tanto que meus amigos sempre me apoiaram. Eu acho que até a questão de hoje eu estar aqui é justamente porque eu sempre honrei meus amigos. Então, conseguir a admiração das pessoas, sendo humilde, tratando as pessoas bem, eu acho que assim, acaba sendo ali um projeto de vida. Conviver com as pessoas bem. Liberdade. Liberdade é algo bem complexo, né? Porque a liberdade é um patrimônio, né? Eu falo muito disso no meu livro. A liberdade parece algo... Para muitos é algo negligenciado, né? Só que a liberdade é um grande patrimônio, eu acho que é o maior patrimônio que tem o ser humano. Agora você vai precisar ser bem rápido. Polícia Militar. Uma paixão. E Miller Ferreira? Escritor, policial. É isso aí? É isso que eu sou. Miller, obrigado, valeu pela sua participação aqui no Poder e Negócios. A gente não tem mais tempo, o Poder e Negócios de hoje fica por aqui. Os cortes desse programa estarão disponíveis no nosso Instagram já nessa semana. Aproveita para seguir e curtir as nossas publicações. Um ótimo domingo e até semana que vem.